Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso de Unity 2D. Pessoal, então a gente já viu aí algumas coisinhas e nessa aula a gente vai ver como colocar um inimigo no mapa e fazer com que a gente toma dano desse inimigo. Exatamente assim, eu vou dar play aqui e vou mostrar pra vocês como é que a gente faz isso. Então vamos lá. Aqui, esperar carregar aqui. Ó, eu tô tomando dano quando eu encosto no inimigo. Ó, ele tem a animação dele andando e ele tem uma inteligência artificial que quando ele colide ali no final, ele volta, e quando ele colidir aqui, ele volta também. Então, ó, se eu vir aqui, pular, ó, ele vai colidir ali e voltou. E aí se a gente encostar nele, a gente toma dano. Daí se eu matar ele, ó, se eu acertar nele, ele dá um pulinho. Matei ele. Então a gente vai ver como fazer isso. Vamos lá então. Primeiramente, aqui a gente já tem o inimigo. Aqui. E ele tem esse script aqui, movimentação do inimigo, que eu vou estar deixando no GitHub para vocês. Então, vamos criar isso daí. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou criar um novo objeto aqui, que vai ser o outro inimigo que a gente vai criar aqui para vocês aprenderem. Então vou criar um objeto vazio, vou chamar aqui de inimigo 1, ou não, inimigo 2. Ok, deixa eu zerar aqui. Vamos adicionar um sprite render. Eu já tenho aqui numa pasta, pessoal, só inimigos. Então vou vir aqui nessa pasta pra gente ver aqui qual que a gente pode usar. Ó, esse aqui, tem esse aqui, tem esse. Vou pegar um aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Tá. Vou colocar o nome aqui. Vou pegar ele andando, ele parado na verdade. Idle aqui, beleza. Ok, vou colocar isso aqui na layer C, que é a layer que a gente tá com o nosso personagem. Agora ele apareceu e vou adicionar uma animação nele, a animação dele andando. Então vou colocar um animator, né? Vamos colocar um animator. Ok. Vamos criar a animação dele andando, que é a única que ele vai ter. Então vou vir aqui Windows, Animation, Create. Vou chamar aqui de Alk 1. Ok, pessoal, aqui é um processo que a gente já sabe como fazer, que eu já ensinei. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as animações dele andando, né? Como está em inglês, então o andando é o walk. Então vou achar aqui o walk começa aqui. Eu aperto Shift e vou até onde termina o walk. No caso é aqui. Beleza. Ó, tudo isso aqui é a animação dele andando. Eu vou arrastar isso daqui. Ok, se eu der um play, ó, a gente já tem ele andando aqui. Beleza, então tá ok. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar um box collider, né, pessoal? Pra gente poder fazer com que ao colidir a gente tome dano. Então vou vir aqui. Vou clicar no nosso inimigo. Ok, beleza. Vamos colocar um box collider nele. Box collider 2D. Vou selecionar aqui. Ó, pessoal, essa área verde aqui que ele tá em volta dele é onde a gente colide com ele. Então a gente vai colocar aqui certinho pro tamanho do nosso inimigo. Então, vou colocar aqui, vou arrastar aqui, Ó, e só lembrando que o nosso
nosso inimigo aqui, que eu já tinha criado, ele tem um all check. O que é esse all check aqui, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu vir aqui no script do inimigo, que eu vou estar deixando na descrição esse script, eu não vou estar criando do zero, porque eu acredito que não tem necessidade, porque se você está aqui, eu acredito que você tenha um certo conhecimento de programação. Então, se eu deixar esse script aqui no GitHub, vocês podem usar da maneira que vocês quiserem. E fica muito mais rápido, porque aí tipo, não toma tanto tempo. Mas aqui está o script do inimigo. Eu vou explicar ele para vocês. Então aqui a gente tem a variável jump. Não, movimento. Tá, beleza. Algumas variáveis aqui são desnecessárias porque eu estava aplicando em outra coisa, então algumas estão desnecessárias, tipo, não tem por que estar aqui. Por exemplo, isso aqui não tem porquê. Eu vou deixar por enquanto, mas basicamente o que acontece? Aqui eu chamo o sprite, né, do inimigo, do próprio objeto, o rigid body. Então vamos adicionar um rigid body aqui no nosso inimigo. Ó, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse all check aqui, pessoal, vou copiar ele e vou colocar aqui no inimigo 2. Aí eu explico para vocês melhor o que ele quer dizer com esse all check. Espera aí. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui. Vou criar aqui dentro um objeto filho do nosso inimigo. Vou criar um objeto vazio aqui e eu vou chamar aqui de allCheck. Isso aqui é um transform, tá, pessoal? Só um transform. Se a gente vir aqui, a gente tem essa variável allCheck aqui. Vamos procurar ela. Ó, aqui está, transform allCheck. O que essa variável aqui ela vai fazer? Ó, na inteligência artificial do nosso inimigo, a gente tem aqui, pessoal, esse Physical 2D. Isso aqui, pessoal, ele vai pegar, ó, e toda vez que o allCheck, que é o nosso transform, colidir com um objeto que está nessa layer aqui, ground, toda vez que ele colidir com um objeto nessa layer ground, ele vai fazer o que? Ele vai fazer o seguinte, ó. Por exemplo, esse touch aqui, essa variável, eu coloquei aqui para representar ao tocar nesse objeto que está com essa layer ground, ele vai vir e ficar aqui, ele vai fazer um if. Se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se ele tocou na parede, ele vai chamar o flip, vai virar para o outro lado e vai repetir o movimento para o outro lado. E o flip é essa função aqui. Então, o que é esse flip, pessoal? O flip é ele olhando para a esquerda e ele olhando para a direita. Ali, ó, face right, face right. Ou seja, isso aqui, se isso aqui tiver verdadeiro, ele vai se tornar falso. Ou seja, se ele estiver olhando para a direita, ele vai se tornar falso. Ou ao contrário, entendeu? Ele vai alternando, ele ou é uma coisa ou outra, ele vai mudando. Por exemplo, ele encostou na parede, chamou o flip, virou para a direita. Encostou na outra parede, chamou o flip, olhou para a esquerda. É basicamente assim, é coisa de lógica, pessoal, lógica de programação. Aqui a gente vai inverter o scale, ou seja, para ele virar o rosto para outra direção. Aí a gente tem um vector tree. A gente está falando aqui que ele vai as posições que ele vai andar. Então, por exemplo, aqui esse x, nota que ele tem -1 aqui, por quê? Por exemplo, ó, se ele tiver -1, ele vai estar indo, a velocidade dele vai ser negativa, então ele vai ir para o outro lado. Se ele tiver positiva, a velocidade, então ele vai ir para o lado oposto. É basicamente isso. Aí aqui a speed, velocidade.
Beleza, então aí a gente tem aqui o Fix Update, que é o movimento que ele vai andar. Ou seja, aqui, esse Fix Update aqui, pessoal, ele é parecido com o update, ou seja, ele vai ficar em um loop enquanto o jogo estiver em execução. O nosso inimigo ele vai estar fazendo esse movimento aqui, ou seja, ele vai pegar a velocidade e vai movimentar aqui vetor 2, ou seja, do lado esquerdo e do lado direito. Ou seja, essa velocidade aqui, se ela estiver positiva, ele vai ir para o lado direito. Se ela estiver negativa, ele vai para o lado esquerdo, do que a gente está olhando. Então, quando eu chamo essa função flip aqui no meu update, o que acontece? Se ele encostar na parede, ele vai chamar o flip. Se ele encostar na outra parede, ele vai chamar o flip. Ou seja, ele encostou na parede e virou negativo, encostou na outra parede e virou positivo. A velocidade, no caso. A velocidade invertendo o valor, ele vai para outra direção, entendeu? Aqui no movimento. Então, basicamente isso. E aí aqui a gente tem um onTrigger. O que é esse onTrigger, pessoal? Ou seja, se o meu objeto magia, ou seja, a magia que eu solto do meu personagem, do meu player, encostar nesse objeto aqui, no meu inimigo, ele vai, a life dele ele vai tomar um dano, entendeu? Então, basicamente isso. Aqui, ó, por exemplo, se eu vir aqui em dano, pessoal, vou vir aqui em dano. Eu tenho uma variável float aqui, é um public, ela se chama dano, ou seja, o dano que o meu inimigo que está com esse script vai tomar quando eu soltar a magia que está com essa tag aqui. Mais pra frente eu vou ensinar isso aí pra vocês, como colocar magia no personagem e tal. Mas aqui eu só estou dando uma ressaltada, uma pincelada em tudo aqui, o código do movimento do inimigo, que eu vou estar deixando na descrição, para vocês terem uma noção como entender e poder vocês mesmos modificar e adaptar esse código para a necessidade de vocês, entendeu? Então aqui a gente tem isso aqui. E tem esse enumerator aqui. Esse enumerator, pessoal, ele vai fazer toda vez que o meu inimigo tomar um dano, o sprite dele, a cor dele mudar para vermelho, ou seja, quer dizer que ele tomou um dano. A gente está chamando aqui o sprite. O que é o sprite? O sprite é o que a gente declarou lá em cima, pessoal. O sprite do nosso inimigo, que é isso aqui. Então o que acontece? Quando ele tomar esse damage, esse dano, a cor dele vai ficar vermelha e aqui ele vai, o RB aqui, que é o rigid body, a gente adicionou uma força de pulo, ou seja, ele vai dar um pulinho para trás nessa direção aqui, nesse vetor. Então é basicamente isso, pessoal. Então vamos lá, vamos fazer o nosso inimigo. Já expliquei o script, então vamos voltar aqui para Unity. Aqui, ó, inimigo 2, beleza. Tá, a gente já tem um box collider, a gente tem que marcar aqui como Tiger. Beleza. Agora a gente tem que ter um rigid body, vamos colocar um rigid body. Tá, ele vai ter gravidade e a gente vai colocar ele no eixo Z. O que é o eixo Z? É para ele não virar para os outros lados. Então a gente vai marcar aqui a rotação para o eixo Z. Esse Y e Z aqui a gente não vai colocar. Isso aqui é se a gente estivesse fazendo um jogo tipo RPG, assim, tipo, não sei se vocês já viram o RPG Maker, que é a visão de cima, e tem um inimigo e ele pode andar para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Aqui não, aqui é uma plataforma, então a gente vai movimentar só nas duas direções aqui. Então a gente vai marcar aqui o eixo Z. Beleza, a gente já tem o rigid body, agora a gente vai colocar o script, pessoal. Então eu vou adicionar o script, eu vou aqui na minha pasta script e vou pegar aqui o movimento do inimigo e vou arrastar aqui. Beleza? Ok. Aqui velocidade, eu vou colocar 3, time left.
Isso aqui a gente não vai usar. Essa variável mão aqui ela é desnecessária. Não era para ter aqui. Beleza. O speed, objeto. Peraí. Ok. Tá, o RB a gente vai colocar aqui. Ok. Rigid body, inimigo, ok. O sprite. Inimigo 2. Round check. Aqui é onde ele vai encostar, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí, eu vou vir no meu inimigo já criado aqui pra mostrar pra vocês. Ó, se eu vir aqui, ó, aqui tá meu round check. Então, ó, nota isso aqui, ó. Isso aqui que tá na frente do meu personagem. Peraí, deixa eu ver se tá gravando aqui. Ok. Isso aqui que tá na frente do meu inimigo, quando isso aqui tocar no meu objeto que está com a layer ground, ele vai mudar de lado. Qual que é esse objeto invisível que ele está tocando que vocês não estão vendo aqui? Eu vou mostrar para vocês agora. Se a gente vir aqui em grid, ó, nota que eu tenho aqui o nosso chão, né? Nosso tile mapa, e ele está aqui. Peraí. O Box Collider. Ó. Olha isso aqui, pessoal. A layer que esse nosso Box Collider tá. Na layer ground. Ou seja, layer ground. E o nosso round check tá aqui. Então o que acontece? Quando esse round check tocar a minha layer ground, que tá aqui, ó, aqui e aqui. Esse Box Collider aqui, pessoal, ele tá como Tiger. Então, quando meu round check tocar nisso aqui, a velocidade da movimentação do meu inimigo vai passar para, ou se tiver positiva ou negativa, ela vai para um desses valores. Então, se aqui ele está indo para a direita, ela tá negativa, ele encostou aqui na parede, ela virou positiva, ele vai movimentar para o outro lado. Aí ele encostou na outra parede, ela virou negativa, ele vai para o outro lado, e assim sucessivamente, ele vai andando de um lado para o outro no mapa. Mais para frente eu vou ensinar vocês como fazer o inimigo seguir o personagem, para a gente ter uma inteligência artificial um pouco mais diferenciada para cada inimigo. Vamos supor, a gente tem lá um mapa e a gente tem os inimigos, eles ficam andando de um lado e para o outro, faz sentido. Mas vamos supor que eu queira colocar um chefe de fase, e então eu tenho que fazer que esse chefe ele siga o personagem para aumentar um nível de dificuldade da gente conseguir matar ele, digamos assim. Então é basicamente isso. Então a gente vai colocar aqui o ground check aqui no nosso, o ground check na frente do nosso segundo inimigo. Eu vou deixar ele um pouco pra cá. Aqui eu acho que tá bom, beleza. E agora a gente vai, pessoal, adicionar o script do inimigo. Então eu vou vir aqui, a gente já adicionou. Ok, vamos adicionar o round check aqui. Vamos arrastar ele pra cá. Beleza. Ok. Vamos dar um play pra ver se está funcionando. Vamos ver, eu acho que tem que fazer alguma outra coisa também. Peraí. Ah, sim. O inimigo ele não pode estar como Tiger, pessoal, senão ele vai cair. Eu vou virar aqui no Box Collider. Box Collider aqui, beleza. Ó, vamos ver a movimentação dele. Ó, nota que ele travou ali. Ó, ele tá travando alguma coisa aqui. Vamos ver aqui como é que eu fiz o colisor no inimigo 1 aqui. Ah, sim, ele tem um Circle Collider.
Ele tem um Circle Collider. Beleza, vamos fazer isso aqui no nosso segundo inimigo então. Então vou vir aqui. Box Collider. Vou diminuir isso aqui. E vou adicionar aqui um Circle Collider. Ok. Vamos adicionar um Circle Collider. Tá, vamos ver aqui. Tá, vamos ver agora. Ó, olha, nota a movimentação dele, pessoal. Olha, ele encostou na parede, a velocidade aparentemente mudou a direção. Ó, e nota que eles estão colidindo. Eu não quero que o inimigo colide com outro inimigo. Eu não quero isso. Como que a gente resolve isso? É bem simples. O que a gente vai precisar fazer? Aqui, no meu inimigo, ó, ele está na layer inimigo. Então eu vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar o meu inimigo 2 na layer inimigo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Edit, Projeto Settings, deixa eu ver aqui, Edit, Projeto Settings, e aqui a gente tem os colisores, pessoal. Eu vou fazer aqui que a layer inimigo, ela não vai colidir, o inimigo não vai colidir com o inimigo. Então eu desmarco aqui, isso aqui, dá um play. Ó, vamos ver se o inimigo ele não vai colidir com o inimigo. Ó, se eu relar nele eu tomo dano. Ó, viu? Ó, eles não estão colidindo. O inimigo não está colidindo com o inimigo. A gente já conseguiu fazer. Ó, e vamos ver se a gente consegue matar ele. Ó, nota que ele dá um pulinho para trás. Ok, mas ele não está perdendo vida. Espera aí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Que o nosso inimigo não está perdendo vida. Espera aí. Vamos ver aqui. Tá, inimigo 2, beleza. Ok. Acho que eu já sei por quê. Ó, se a gente vir aqui no script do dano que eu dou no inimigo, magia, ok. Ok, o dano, pessoal, da magia aqui, ó, ok, aqui, ó, o dano que ele tá aqui no nosso inimigo, ele tá em 0 no inimigo 2, então eu vou colocar aqui 20, colocar 20, só que quando eu dou ataque básico, ó, por exemplo, se eu acertar ele com a magia, ele vai perder vida, mas se eu atacar ele com ataque básico, ó, não, tem alguma coisa aqui. Esse 20 aqui ele tem que ser negativo, porque o dano ele sempre vai diminuir, a vida no caso. Então o dano ele tem que ser negativo. Então vou colocar 20. Ó, agora sim. Só que o que acontece? Se eu der o ataque básico, que não seja a habilidade que eu soltar, ó, ele não vai perder vida. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, o inimigo
esse verde aqui, a gente consegue matar, mas espera aí. Mas o segundo inimigo a gente não consegue com ataque básico. Eu vou mostrar pra vocês como corrigir isso daí. Espera aí, vou matar esse daqui. Ó, só com ataque básico. Agora, o segundo inimigo... Ó, vamos ver aqui. Aí, ó, também, deu certo. Então é isso aí, pessoal. Assim a gente coloca o inimigo no mapa. Vou matar ele, beleza? Espero que vocês entendam. Eu vou estar deixando tudo na descrição, script, GitHub, todas as coisas. É nóis, falou.